Estou me ouvindo? Tá. Meu nome é Anderson, a gente dividia Anderson Romildo. Nós somos... Primeiro eu quero agradecer a Biesb pelo evento, os patrocinadores, pelo convite. Agradecer ao Júlio. E nós vamos falar sobre a Gerran, é uma empresa de moda jovem, fundada em Campinas em 1984, pelo meu pai, Romildo, pela necessidade, iniciativa e o sonho dele, né? Entre 91 e 98, a gente entra no negócio, né? E começa uma pequena expansão da rede. Falando um pouquinho de produto, como o Júlio falou, a gente comprava produto em função da nossa necessidade, nossa disponibilidade de pronta entrega dos nossos fornecedores. Evitando assim que a gente tivesse uma identidade da marca, né? Planejamento, PDV, visual merchandising era coisa do outro mundo para a gente não entendia o que isso significava, né? E aí, com o trabalho que a gente começa com a KT, a gente começa a entender um pouco disso. Vou contar um pouquinho para vocês como foi esse processo, né? Na realidade, pelo que vocês percebem, o nosso processo era bem familiar mesmo, era eu e o Anderson, a gente trabalhava. E a gente percebia que o nosso processo tinha algum erro. Esse erro a gente não sabia muito identificar qual era. A gente só sentia que nosso negócio não estava legal. E aí a gente decide procurar uma mudança. Na realidade, a gente procura essa mudança porque a nossa operação estava desgastada, estava difícil trabalhar. A nossa rotina, a gente estava 100% no operacional. A gente não tinha tempo de pensar em nada estratégico, era só operacional. Além disso, tem o terceiro e último fator que faz com que a gente busque essa mudança, é o que a gente chama de ciclo vicioso do produto. Nós, de 2007, 2006 para 2010, nós comprávamos cada vez mais produtos com menor valor percebido, menor valor agregado e, consequentemente, nossa conta quase não fechava. A gente foi espremendo as margens, achando que o nosso produto tinha que ficar mais barato. Então, esses três fatores fizeram com que a gente busque a mudança. E essa mudança, a gente acreditava que era só reformar nossas lojas. A gente acreditava que o nosso negócio estava bem, assim, precisava só dar um tapa nas lojas. A realidade foi essa. E com essa ideia que a gente procura a KT. E nas primeiras reuniões a gente fala, pô, Júlio, a gente só quer reformar nossas lojas, quer dar um tapinha lá e tal. E aí o Júlio, ele fala, pô, vamos esperar mais. Daí na terceira reunião, o Júlio ele chega pra gente e oferece e mostra pra gente um negócio muito maior. Naquele momento, eu não sei como, a gente aceita e a gente aceita o desafio. A gente não entendia muito bem qual era esse desafio, a sinceridade era essa. E nesse momento a gente começa a trabalhar. E nosso primeiro trabalho era se conhecer. Pô, eu falei, pô, Júlio, como se conhecer, meu? Eu desde criança trabalho nisso, eu que fiz tudo isso, eu e o Anderson, a gente trabalha nisso. Aí ele fala, não, vamos se conhecer. E o que é engraçado, quando todo mundo me perguntava, o que você faz? Eu falava, tenho loja. Eu nunca falei que eu tinha uma empresa. Você falava, a gente tem lojas. E aí começa a mudar a nossa visão. A gente começa a entender que as nossas lojas, elas são muito mais do que lojas, elas fazem parte de uma empresa. E a gente começa a entender a nossa marca e as nossas lojas como uma empresa só. E mais, a gente começa a entender que todo o mercado estava vendendo aquele produto commodity, barato, com uma qualidade inferior. E a gente começa a entender que o meu cliente precisa de mais coisas. O meu cliente está procurando soluções. Porque se eu procuro solução numa loja onde eu vou, por que meu cliente não tem esse direito? E a gente entende, parece que o mundo se abre, né? A gente começa a entender que para criar uma marca, só vender roupa não adianta. Pô, todo mundo vende roupa. É tão simples vender roupa. Você vai, compra, vende, qualquer um faz. Então a gente começa a entender que é muito mais. Vender roupa termina sendo uma parte do nosso negócio. E a gente começa a entender que a gente precisa começar a vender experiência para esse cara. A gente procura experiência. Por que meu cliente não tem esse direito? Aí se abre, né? Abre-se o mundo, né? A gente começa a gastar mais tempo no nosso trabalho, porque a gente achava que o nosso trabalho estava praticamente pronto. E nesse momento a gente para de fazer algumas coisas paralelas que a gente fazia. A gente começa a entender a empresa que a gente era e começa a ver a empresa que a gente era e entender a empresa que a gente gostaria de ser. Mas para isso a gente precisava conhecer nossos clientes, as suas necessidades, suas aspirações, as oportunidades que eles nos ofereciam, né? Então, junto à KT, a gente, com a TNS, faz uma pesquisa qualitativa, focus group, e quantitativa em Campinas e em Bragança. Nesse momento, a gente é honesto de dizer, a gente não acreditava na pesquisa. A pesquisa para a gente falou, não, a gente já conhece o nosso cliente, não precisamos disso. E com a pesquisa a gente começa a entender que a gente estava entregando para o nosso cliente menos do que ele esperava em relação ao produto. A gente começa a entender na pesquisa também os
os atributos emocionais, racionais da marca. O storytelling, a personificação do cliente, começa a ficar mais claro o planejamento de compras e de estratégia de cliente, de atendimento, né? Só isso era pouco para a gente, né? A gente vinha de um varejo lá de baixo, né? A gente precisava ampliar nosso repertório. E a gente viaja para a Euroshop, conhece aquele mundo novo de texturas, de novos conceitos de varejo, né? A gente visita também o Centro Tecnológico de Iluminação da Philips, que é um negócio maravilhoso. A gente vê a necessidade que o varejo tem da iluminação. E para o nosso negócio isso é fundamental, né? A gente faz viagens para ver tendências de moda, a gente começa a entender um pouco mais do nosso negócio. Quando a gente volta para casa, a gente fala assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Então a gente começa a pensar em desenvolver o produto melhor e troca 60% dos fornecedores. Foi um momento delicado para nós, porque era uma mudança de dia a dia, né? O cara que me visitava e me vendia, eu falei, não, eu não preciso mais disso. Eu precisava de um fornecedor que me entregasse mais informação de moda, me entregasse um produto com mais qualidade, com pontualidade, né? E a gente faz essa troca. Uma troca difícil, uma troca penosa. Mas a compra era feita por quem? Só eu e o Romildo, né? Aí a gente falou, acho que a gente não vai dar conta disso, não. Aí a gente começa a pegar dentro da nossa equipe um pessoal para formar dentro como uma equipe de compra, né? E a gente percebe que essa escolha de fazer esse trabalho, a gente valoriza os profissionais que estão lá dentro e cria um ambiente bem legal de trabalho. Na realidade, então, daí a gente se conheceu o nosso cliente, percebeu um monte de falha, que ainda tem um pouquinho, tá, gente? Tem um monte de coisa para fazer ainda. A gente está no processo. Aí, depois que a gente se conheceu o nosso cliente, a gente falou, peraí, a gente tinha nosso plano de código montado só no commodity. Então, mudava o commodity, mudava o plano de código, então era uma bagunça. Então a gente decide, junto com consultores, a AKT, que ajudaram a gente decide mudar nosso plano de código pautado no commodity, a gente começa a pautar ele no lifestyle. Isso é bacana, porque a compra fica mais fácil, o processo começa a ficar mais fácil. Aí é engraçado, né? Todos esses processos que a gente foi passando, que a gente vem passando até hoje, a gente conseguiu criar uma identidade própria. Porque antigamente, quando a gente viajava, a gente via elementos de empresas, achava legal, vamos fazer isso, vamos. Então, na realidade, a gente era um Frankenstein, na realidade. A gente montava elementos de um monte de empresas e montava o nosso. Então, a gente não tinha uma identidade, a gente nunca conseguia criar nada, né? E a gente começa a perceber que a gente começa a ter a gente começa a criar uma identidade própria. E mais, aqueles valores que foram criados pelo nosso pai há 28 anos atrás, né? 28 anos atrás, eles começam não a ser resgatados, porque eles sempre existiram, mas eles começam a vir para um focal, eles sobem mesmo. E a gente percebe que a gente não mudou nos 28 anos. A gente só esqueceu algumas particularidades. Isso que fez a gente, por um período, começar a trabalhar com produtos que realmente a gente nunca tinha trabalhado. No final dessas contas, a gente fala, que legal, né? A gente criou alguma coisa nossa. É gostoso a gente saber que a gente tem alguma coisa nossa. É gostoso a gente saber que a gente não é uma cópia de outros. A gente pode, sim, se espelhar, e eu acho que é super bacana. E pela primeira vez, eu acho que esse trabalho todo, esse processo todo que a gente demorou um ano e pouco. E a gente fica muito feliz de hoje dizer que a gente tem algo que é nosso. A gente tem um DNA Gerran que eu acho que isso vale mais do que qualquer loja. Aí depois de toda essa empolgação do TIC, né, vamos abrir a loja agora, daí a gente fala, não é hora. Aí a gente decide junto com o Júlio que a gente precisava cristalizar esses valores, esse DNA na equipe, né? No nosso calendário, a gente abriria uma loja em 2010, no segundo semestre de 2010, e a gente fala, não, vamos esperar mais um pouquinho. E uma atitude madura nossa, acho que foi uma atitude madura. A gente passa esse período e no primeiro semestre de 2010, a gente abre a loja, de 2011, a gente abre a loja Conceito em Bragança. 2012, desculpa, abrimos agora. Aí, beleza, né? Aí decidimos, entendemos um pouco do negócio. Aí o Júlio falou, beleza, você tem que fazer levantamento topográfico. Eu falei, como, Júlio? Você vai demolir o prédio. Ele já falou que ele ia demolir o prédio inteiro. Aí, antes de demolir o prédio, ele fala, não, gente, a gente vai fazer um levantamento topográfico, vocês vão levantar, e para a gente saber, realmente, a gente tem que entender quem a gente é para quem a gente vai ser. Beleza. Aí, em vez de fazer a gente fez de 4 imóveis. Porque a gente falou, vamos fazer certinho, né? Aí a gente decide fazer de 4 imóveis. E a gente fez Sorocaba, Campinas,
Atibaia e Bragança. E por uma decisão estratégica, a gente decidiu abrir Bragança Paulista. Fazer a loja de Bragança Paulista. Vai mostrar um pouco do vídeo agora da nova Gerran. Aí a gente começa a... Antes a gente procurava um pedreiro que estava lá na cidade para fazer uma reforma e a gente tem que contratar uma construtora. A gente tem que aprender a ler todas essas plantas, esses cortes, essas definições técnicas, né? E aí para equalizar os orçamentos, né? Para os orçamentos ficarem iguais. Então a gente entende a importância de entender cada uma dessas plantas, as elevações da Sônia, tudo que a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Não, e é bacana que a retaguarda, essas coisas a gente começa a entender e é super bacana. A gente começa... na verdade, a planta ela foi um processo que foi criado por nós, então a gente entende aquilo. Não é só... A gente comprou uma planta, não. A gente fez parte daquilo, isso é muito bacana. E aí a gente inaugura a loja agora em 22 de março de 2012 e tem a venda metro quadrado, incremento 67% da venda, são números reais. Taxa de conversão, a gente até liga para o Júlio, e aí, tá legal, 33? Ele falou, pô, tá ótimo, vamos embora, tá tudo certo. A gente consegue, com uma gestão melhor de produto, uma lucratividade de 28%, e a gente tem um retorno de 2 anos e meio, que é o que o mercado tá utilizando. E aí a gente vai ver a loja, agora a mudança. E a gente vê para o que a gente veio, né? Tipo, a gente, na realidade, mudou completamente. Alguns de vocês conhecem nossas lojas antigas, tinha elementos de várias empresas, o Frankenstein, e aí a gente monta, por sinal, os manequins muito bonitos, né? Parabéns, obrigado. E aí, na realidade, eu acho que conta um pouquinho do que a gente veio. Eu acho que, assim, tem um papel muito bacana. Eu acho que a KT ela conseguiu tirar da gente o que mesmo a gente nem sabia. Eles tiraram uma essência nossa, eles conseguiram puxar da gente coisas que foram bem legais. E eu acho que, assim, a operação está se mostrando competente. A gente tem um monte de coisa para resolver. A gente não tem a ideia de que está pronto. A gente está no comecinho da nossa estrada. Então, mas a gente fica muito feliz de mostrar que esse comecinho está andando, está bacana. A gente tem, por ano que vem, algumas novidades. E acho que é importante falar que é muito gostoso estar mostrando para vocês que são profissionais, muitos de vocês com muito mais anos de estrada do que até a minha idade. E eu acho que é isso que a gente queria mostrar para vocês, que é a nossa vontade. E com vontade a gente conseguiu. A gente está conseguindo fazer nossos planos. E a nossa próxima loja agora em Campinas, que a gente tem previsão de inauguração para março de 2013, que são de mais de 1.000 metros. A gente inaugura a Atibaia também, que vai ter aproximadamente 500 metros. Que é um processo que a gente, no final das contas, a gente percebe que a gente faz tudo isso para ser humanos, né? Na realidade, é uma empresa de pessoas trabalhando para pessoas. Eu acho que é isso que eu queria contar para vocês um pouquinho. Obrigado, pessoal. Obrigado.